Um segredo escondido entre papéis mudou o destino de uma simples empregada. Um erro quase irreversível ameaçava um projeto grandioso. Uma rival furiosa estava disposta a tudo para manter seu prestígio. Quando a verdade veio à tona, ninguém imaginava que a menor das peças mudaria todo o jogo. Antes de conhecer essa história surpreendente, lembre-se de se inscrever no canal. Marina ajeitou-te o uniforme cinza pela terceira vez antes de tocar a campainha da imponente mansão dos Monteiro. Seus dedos tremiam levemente enquanto segurava a pequena mala com seus pertences pessoais. Aos 23 anos, depois de tanto esforço para conseguir aquela posição, ela não podia deixar o nervosismo atrapalhar seu primeiro dia de trabalho. O portão de ferro forjado se abriu com um zunido suave, e uma senhora de meia idade, usando um uniforme semelhante ao seu, gesticulou para que ela entrasse. Bem-vinda à mansão Monteiro, sou Regina, a governanta. Você deve ser a Marina, certo? Enquanto atravessavam o jardim principal, Marina não conseguiu conter sua admiração pelo espaço mal aproveitado. Seus olhos percorreram as áreas que poderiam abrigar canteiros deslumbrantes, identificando instantaneamente o potencial desperdiçado daquele terreno. Era um hábito que não conseguia controlar, resultado de anos estudando paisagismo por conta própria em suas horas vagas. O jardim já foi mais bonito, comentou Regina, interpretando erroneamente o olhar atento de Marina. Mas desde que a antiga jardineira se aposentou, ninguém conseguiu manter o padrão que a família exige. Ao entrarem na mansão, Marina foi recebida por um ambiente que mesclava luxo e tradição. Cristais centenários dividiam o espaço com obras de arte moderna, criando uma atmosfera única que refletia as diferentes gerações da família Monteiro. Regina conduziu-a através de corredores decorados com retratos de família, explicando detalhadamente suas futuras atribuições. Você ficará responsável pela ala leste da mansão, incluindo a biblioteca e os quartos de hóspedes. É fundamental manter tudo impecável, especialmente agora que a jovem senhora está retornando de Londres, explicou Regina, sua voz carregando uma nota de ansiedade. E há uma regra muito importante. O escritório do Sr. Eduardo Monteiro é absolutamente restrito. Apenas ele e a governanta têm permissão para entrar. Marina absorvia cada palavra enquanto subiam a escadaria principal. De repente, um som de risadas ecoou pelo corredor e um jovem surgiu descendo os degraus de 2 em 2. Ele quase colidiu com elas, parando abruptamente com um sorriso charmoso no rosto. «Ops, desculpem, ladies», exclamou ele, passando a mão pelos cabelos escuros num gesto despreocupado. «Você deve ser a nova funcionária. Sou Gabriel Monteiro, o filho problemático da casa», apresentou-se com uma piscadela brincalhona. Regina pigarreou discretamente. «Senhor Gabriel, esta é Marina. Ela começou hoje». O olhar de Gabriel encontrou o de Marina por um momento mais longo que o necessário, fazendo-a corar levemente. «Bem-vinda à nossa casa, Marina. Espero que goste daqui, apesar das regras da minha mãe». Como se invocada pelas palavras do filho, Helena Monteiro apareceu no topo da escada. Alta, elegante e com um olhar penetrante, ela emanava uma autoridade natural que fez Marina endireitar instintivamente a postura. «Gabriel, você não deveria estar se preparando para a reunião com seu pai?» questionou Helena, descendo os degraus com graciosidade. Seus saltos ecoavam no mármore como um lembrete de sua presença dominante. «Estava justamente a caminho, mãe», respondeu Gabriel, mas seu tom descontraído permaneceu. «Só parei para dar as boas-vindas à nossa nova colaboradora». Helena voltou sua atenção para Marina, analisando-a com um olhar crítico que parecia catalogar cada detalhe de sua aparência. «Espero que você entenda a importância da discrição e da excelência em nossa casa, Marina. Regina já lhe explicou nossas regras?» «Sim, senhora», respondeu Marina com firmeza, determinada a não se deixar intimidar. «Podem confiar no meu profissionalismo». Um sorriso fino e calculado surgiu nos lábios de Helena. «Ótimo. Regina, por favor, termine de mostrar as instalações. A Marina. E Gabriel, seu pai, está esperando». Enquanto Helena se afastava e Gabriel descia as escadas,
Marina percebeu que havia muito mais naquela família do que aparentava à primeira vista. A dinâmica entre mãe e filho, a atmosfera de regras rígidas contrastando com a jovialidade de Gabriel, tudo indicava camadas de complexidade que ela ainda não compreendia. Regina continuou o tour, mostrando a Marina seu quarto nos aposentos dos funcionários. Um espaço pequeno, mas confortável, com uma janela que oferecia uma vista privilegiada do Jardim dos Fundos. Você terá folga aos domingos, explicou Regina. E quanto ao resto da rotina, vou te ensinar tudo aos poucos. O importante é manter os olhos abertos e a boca fechada, entende? Marina assentiu, guardando suas poucas roupas no armário enquanto absorvia o conselho velado da governanta. Através da janela, observou novamente o jardim, imaginando as possibilidades que aquele espaço oferecia. Mal sabia ela que seu conhecimento secreto sobre paisagismo seria muito mais relevante do que poderia imaginar. O resto do dia passou em um turbilhão de instruções, apresentações aos outros funcionários e aprendizado sobre as particularidades da mansão. Marina conheceu Dona Zefa, a cozinheira que reinava soberana em seu domínio, e Jorge, o motorista que parecia saber todos os segredos da família, embora nunca os compartilhasse. À noite, deitada em sua nova cama, Marina refletiu sobre as impressões do seu primeiro dia. O sorriso caloroso de Gabriel contrastava vivamente com o olhar gélido de Helena em suas memórias. O mistério do escritório proibido do Sr. Eduardo provocava sua curiosidade, assim como a menção à volta da filha que estudava em Londres. Enquanto o sono chegava, Marina não poderia imaginar que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. Seu conhecimento autodidata em paisagismo, sua dedicação ao trabalho e um encontro inesperado com certos documentos transformariam completamente sua trajetória naquela casa. Mas, por enquanto, ela era apenas a nova empregada tentando encontrar seu lugar em um mundo muito diferente do seu. A primeira semana de Marina na mansão Monteiro passou rapidamente, estabelecendo uma rotina que ela começava a dominar. Suas manhãs eram dedicadas à limpeza meticulosa da biblioteca, um trabalho que secretamente adorava, pois lhe permitia admirar os inúmeros livros de arquitetura e paisagismo nas estantes. Durante as tardes, ocupava-se com os quartos de hóspedes e, ocasionalmente, ajudava nos serviços gerais da casa. Naquela manhã específica, porém, a mansão fervilhava com uma energia diferente. Sofia Monteiro, a filha que estudava em Londres, estava retornando para casa. Os funcionários corriam de um lado para outro, garantindo que tudo estivesse perfeito para sua chegada. Marina, a voz de Regina ecoou pelo corredor. Preciso que você dê uma atenção especial ao quarto da Sofia. Ela chega em 2 horas. E a senhora Helena quer tudo impecável. Enquanto organizava o luxuoso quarto, Marina observava as fotografias espalhadas pelos móveis. Em uma delas, uma jovem elegante sorria ao lado de Gabriel em frente ao Big Ben. Os irmãos compartilhavam os mesmos olhos verdes intensos, herança clara de Helena. Impressionante como eles se parecem, não é? Marina sobressaltou-se com a voz de Gabriel à porta. Ele estava encostado no batente, vestindo um terno azul marinho que o deixava ainda mais atraente. Desculpe, Sr. Gabriel, eu já estava terminando, ela respondeu, constrangida por ter sido pega observando as fotos. Por favor, nada de senhor, ele sorriu entrando no quarto. Somos praticamente da mesma idade, e não precisa ficar sem graça. Todo mundo fica curioso sobre a Sofia. Ela tem esse efeito nas pessoas. Antes que Marina pudesse responder, ouviu-se uma agitação no andar de baixo. Ela chegou, Gabriel exclamou, seu rosto iluminando-se, com genuína alegria. Venha, você precisa conhecer minha irmã. Marina hesitou, consciente de seu lugar como funcionária, mas Gabriel já havia saído, deixando-a sem escolha a não ser segui-lo. No hall principal, Sofia Monteiro abraçava os pais enquanto uma pequena multidão de malas Louis Vuitton aguardava para ser levada para cima. Maninha! Gabriel atravessou o espaço em passos largos, envolvendo a irmã em um abraço apertado, que a tirou do chão. Gabi, seu bobo! Sofia riu, retribuindo o abraço com igual entusiasmo. Estava morrendo de saudades.
Marina observava a cena discretamente, notando como Sofia parecia trazer luz ao ambiente normalmente austero da mansão. Mesmo Helena exibia um sorriso genuíno, algo que Marina ainda não tinha presenciado. E quem é você? Marina percebeu que Sofia a encarava com curiosidade. Sou Marina, senhora. Comecei a trabalhar aqui há uma semana. Por favor, me chame. Só de Sofia, ela respondeu com um sorriso caloroso. Londres me ensinou que essas formalidades todas são um pouco exageradas. Sofia! Helena interferiu com um tom de advertência. Vamos manter as tradições da família, sim? Marina, por favor, ajude Jorge com as malas. Enquanto subia as escadas carregando uma das malas, Marina não pôde deixar de ouvir a conversa que se seguiu no hall. A propósito, Sofia comentou, encontrei Beatriz em Londres mês passado. Ela mencionou que está voltando ao Brasil para um projeto importante. O silêncio que seguiu essa declaração foi quase palpável. Marina notou Gabriel tensionando visivelmente os ombros. Beatriz Almeida? Helena perguntou, sua voz assumindo um tom interessado. A filha dos Almeida? Aquela que se especializou em design de paisagens? Exatamente, Sofia confirmou. Na verdade, ela deve chegar essa semana. Disse que tinha uma proposta para apresentar. Para o papai. Marina, que estava no topo da escada neste momento, viu o Sr. Eduardo finalmente se manifestar. Seria interessante dar uma nova vida ao jardim. Ele anda precisando de uma reforma. Não acho que seja uma boa ideia, Gabriel comentou, sua voz perdendo o tom alegre de momentos antes. Por que não, filho? Helena questionou. Beatriz é uma profissional respeitada, e a família dela é nossa amiga há anos. Além do mais, vocês sempre se deram tão bem. Marina continuou seu caminho até o quarto de Sofia, mas sua mente trabalhava processando a informação. Havia claramente uma história não contada ali, especialmente considerando a reação de Gabriel à menção do nome de Beatriz. Os dias seguintes trouxeram uma nova dinâmica à mansão. Sofia trouxe consigo um ar de modernidade e frescor que contrastava com a tradicional atmosfera da casa. Ela frequentemente conversava com Marina durante suas tarefas, compartilhando histórias de Londres e demonstrando uma simplicidade que surpreendia. Sabe, Marina, Sofia comentou certa manhã, enquanto a observava organizar seus livros, às vezes acho que essa casa precisa de mais vida. Mais cor, mais movimento. O jardim tem muito potencial, Marina respondeu antes que pudesse se conter, imediatamente mordendo o lábio pela indiscrição. Sofia inclinou-se interessada. Você entende de jardins? Um pouco, Marina admitiu hesitante. Estudo por conta própria nas horas vagas. Fascinante, Sofia exclamou. Talvez você possa dar algumas sugestões quando Beatriz chegar. Ela vai adorar ter um input local. Marina sorriu educadamente, mas seu coração acelerou. Algo lhe dizia que a chegada de Beatriz Almeida mudaria significativamente a dinâmica da mansão Monteiro. Na manhã seguinte, enquanto realizava a limpeza da biblioteca, Marina encontrou Gabriel absorto em pensamentos, olhando pela janela que dava para o jardim. Desculpe, senhor quer dizer, Gabriel. Volto mais tarde. Não, fique, ele disse, virando-se para ela com um sorriso melancólico. Às vezes é bom ter companhia, mesmo que silenciosa. Por alguns minutos, eles permaneceram em um silêncio confortável, até que o som de um carro chegando quebrou o momento. Marina observou quando o rosto de Gabriel mudou sutilmente ao ver uma mulher elegante saindo de um Mercedes preto. Beatriz chegou, ele murmurou, mais para si mesmo do que para Marina. E naquele momento, observando a recém-chegada atravessar o jardim com a confiança de quem conhecia bem aquele caminho, Marina teve a certeza de que sua vida na mansão Monteiro estava prestes a se tornar muito mais complicada. Beatriz Almeida era exatamente como Marina havia imaginado, sofisticada, elegante e dona de uma presença que comandava a atenção. Seus saltos altos ecoavam pelos corredores da mansão como se anunciassem sua chegada, e seu perfume francês deixava um rastro que permanecia mesmo depois que ela passava. O jardim está exatamente como me lembrava, Beatriz comentou durante o café da manhã com a família Monteiro, ao qual Marina servia discretamente.
um diamante bruto esperando para ser lapidado. Helena sorvia seu chá com aprovação evidente. Querida, mal posso esperar para ver seus projetos. Sua reputação em Londres é impressionante. Na verdade, Beatriz começou, lançando um olhar furtivo a Gabriel, que mantinha os olhos fixos em seu café. Já tenho algumas ideias preliminares. Pensei em um conceito japonês contemporâneo, algo que traria harmonia e modernidade ao espaço. Japonês? Gabriel finalmente se manifestou, sua voz carregando uma nota de ceticismo. Com nosso clima tropical, os conceitos podem ser adaptados. Gabriel, Beatriz respondeu com um sorriso condescendente. A questão é criar algo único, que reflita tanto a tradição da família Monteiro, quanto sua visão de futuro. Marina, que organizava discretamente a mesa do café, não pôde evitar notar algumas falhas óbvias no conceito. Seus anos de estudo autodidata em paisagismo gritavam que um jardim japonês tradicional exigiria condições muito específicas de solo e drenagem que aquele terreno não oferecia naturalmente. Apresentarei o projeto completo em alguns dias, Beatriz continuou. Inclusive, Eduardo, precisarei de acesso ao seu escritório para consultar as plantas originais do terreno. O patriarca da família assentiu. Regina providenciará isso para você. Nos dias que se seguiram, Beatriz tornou-se uma presença constante na mansão. Marina a observava fazer anotações pelo jardim, sempre acompanhada por um iPad de última geração onde fazia seus esboços. Em algumas ocasiões, Gabriel se juntava a ela, e Marina não podia deixar de notar a tensão velada entre os dois. Você ainda tem aquele péssimo hábito de duvidar das minhas capacidades, Beatriz comentou com Gabriel durante uma dessas ocasiões, sua voz chegando até Marina, que podava algumas plantas próximas. Não é questão de duvidar, Bia, Gabriel respondeu, usando um apelido que soava íntimo demais. É sobre fazer as escolhas certas. Como você fez, ela retrucou com uma nota de amargura, afastando-se em seguida. Uma tarde, enquanto Marina limpava o corredor próximo ao escritório do Sr. Eduardo, ela notou alguns papéis caídos próximos à porta. Eram as plantas preliminares do projeto de Beatriz, provavelmente derrubadas por acidente. Ao recolhê-las, seus olhos técnicos imediatamente identificaram problemas sérios. O sistema de drenagem proposto era completamente inadequado para o volume de chuvas da região. As espécies de plantas escolhidas exigiriam um tipo de solo que precisaria ser completamente modificado, um processo caro e potencialmente prejudicial ao ecossistema local. Além disso, o posicionamento de algumas estruturas comprometeria as fundações históricas da mansão. Marina mordeu o lábio, dividida entre seu dever de simplesmente devolver os papéis e seu conhecimento técnico que gritava sobre os erros evidentes. Após alguns momentos de hesitação, pegou seu caderno pessoal e começou a fazer anotações detalhadas, incluindo sugestões de correções que manteriam a essência do projeto, mas o tornariam viável. O que você está fazendo? A voz de Sofia a sobressaltou. Marina não a tinha ouvido se aproximar. Eu encontrei estes papéis caídos, ela explicou sentindo o rosto queimar. São do projeto da senhora Beatriz. Sofia se aproximou curiosa. E você estávamos corrigindo? Não exatamente, Marina tentou explicar, mas Sofia já havia pegado suas anotações e as examinava com interesse. Isso é impressionante. Sofia murmurou, seus olhos percorrendo as observações técnicas de Marina. Você realmente entende do assunto. Por favor, não mencione isso a ninguém, Marina pediu angustiada. Eu não deveria ter me intrometido. Sofia a estudou por um momento, um sorriso enigmático em seus lábios. Sabe, Marina, às vezes o destino coloca as pessoas certas nos lugares certos, mesmo que elas não percebam inicialmente. Antes que Marina pudesse responder, ouviram passos se aproximando. Era Beatriz, que vinha em direção ao escritório. Sofia, querida, ela exclamou, beijando o ar próximo às bochechas da jovem. Monteiro. Seus olhos recaíram sobre Marina e os papéis em suas mãos. O que temos aqui? Apenas alguns documentos que precisavam ser organizados, Sofia respondeu suavemente, pegando as plantas das mãos de Marina. Marina estava me ajudando a guardá-los.
Beatriz assentiu distraidamente, mas seu olhar permaneceu em Marina por um momento mais longo que o necessário. Claro. Bem, preciso revisar alguns detalhes com seu pai. A apresentação final do projeto será em breve. Quando Beatriz entrou no escritório, Sofia voltou-se para Marina. Vou guardar suas anotações em lugar seguro. Algo me diz que elas ainda serão muito úteis. Marina observou Sofia se afastar, seu coração batendo acelerado. Tinha a sensação de que acabara de cruzar uma linha invisível e não havia como voltar atrás. O que ela não sabia era que suas observações técnicas estavam prestes a desencadear uma série de eventos que mudariam completamente sua vida na mansão Monteiro. Os dias que se seguiram foram de crescente tensão na mansão Monteiro. Marina sentia o peso do segredo que compartilhava com Sofia, observando atentamente as interações entre Beatriz e a família. Gabriel, em particular, parecia cada vez mais inquieto, alternando entre longos períodos de isolamento em seu quarto e discussões acaloradas com Beatriz no jardim. Numa tarde particularmente quente, Marina estava limpando as janelas da biblioteca quando ouviu vozes exaltadas vindas do escritório do Sr. Eduardo. Reconheceu imediatamente os timbres de Beatriz e Gabriel. Você não pode seguir com esse projeto, Bia. A voz de Gabriel soava urgente. Há problemas sérios que você está ignorando. Problemas? O único problema aqui é você e sua incapacidade de me apoiar, Beatriz retrucou, sua voz trêmula de raiva. Sempre foi assim, não é? Desde Londres. Não misture as coisas, Gabriel interrompeu. Isso é sobre o jardim, sobre a segurança da propriedade da minha família. Sua família? Beatriz riu sem humor. Engraçado como você só se lembra disso quando te convém. A porta se abriu abruptamente e Beatriz saiu apressada, quase colidindo com Marina. Seus olhos se encontraram por um breve momento e Marina viu uma mistura de fúria e mágoa naquele olhar. Gabriel apareceu logo em seguida, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Ao ver Marina, ele parou, parecendo momentaneamente desconcertado. Marina, ele começou, sua voz mais suave. Há quanto tempo você está aí? Eu acabei de chegar para limpar as janelas, senhor, ela respondeu, tentando soar o mais natural possível. Gabriel a estudou por um momento, como se tentasse decidir se acreditava nela. Certo. Bem, acho que todos nós precisamos de um pouco de ar fresco. Ele se afastou em direção ao jardim, deixando Marina com uma sensação de que havia muito mais naquela história do que aparentava. Mais tarde naquele dia, enquanto ajudava Dona Zefa na cozinha, Marina ouviu um burburinho entre os funcionários. Aparentemente, o Sr. Eduardo havia marcado uma reunião importante para a apresentação final do projeto de Beatriz, e todos os principais membros da família estariam presentes. Dizem que vão trazer até especialistas de fora para avaliar o projeto. Jorge, o motorista, comentou enquanto tomava um café. Coisa séria. Marina sentiu seu estômago afundar. Suas anotações, aquelas que Sofia havia guardado, poderiam ser a diferença entre o sucesso e o fracasso desse projeto. Mas ela era apenas uma empregada. Como poderia interferir em algo tão importante? Na manhã da reunião, a mansão estava em polvorosa. Funcionários corriam de um lado para o outro, preparando a sala de conferências, enquanto Beatriz chegava, carregada de painéis e maquetes. Marina estava ocupada polindo os talheres de prata, quando Sofia a abordou discretamente. Marina, preciso que você faça algo por mim. Ela sussurrou entregando-lhe um envelope. Coloque isso no escritório do meu pai antes da reunião começar. Olhando ao redor para se certificar de que ninguém as observava, Marina pegou o envelope com mãos trêmulas. O que é isso? A chance de fazer a coisa certa. Sofia respondeu enigmaticamente antes de se afastar. Com o coração acelerado, Marina encontrou uma oportunidade de entrar no escritório do Sr. Eduardo minutos antes do início da reunião. Colocou o envelope sobre a mesa, bem à vista, e saiu rapidamente. A reunião durou horas. Do lado de fora da sala de conferências, os funcionários se revezavam tentando captar fragmentos da discussão. Marina, no entanto, manteve-se afastada,
uma mistura de ansiedade e culpa a consumindo por dentro. Quando as portas finalmente se abriram, o semblante dos participantes dizia tudo. Beatriz saiu primeiro, seu rosto uma máscara de fúria e humilhação. Ela passou por todos sem dizer uma palavra, seus saltos ecoando pelo corredor como um prenúncio de tempestade. Gabriel veio em seguida, parecendo uma mistura de aliviado e preocupado. Seus olhos encontraram os de Marina por um breve momento, e ela juraria ter visto um lampejo de gratidão em seu olhar. O Sr. Eduardo foi o último a sair, seu rosto impassível como sempre. Regina, ele chamou a governanta, por favor, peça a todos os funcionários para se reunirem no salão principal em 15 minutos. Temos um anúncio a fazer. O burburinho entre os funcionários era intenso enquanto se reuniam. Teorias e especulações voavam de boca em boca. Marina permaneceu quieta, seu estômago revirando de nervosismo. Quando a família Monteiro entrou no salão, um silêncio expectante caiu sobre todos. O Sr. Eduardo pigarreou antes de começar. Como vocês devem saber, estávamos avaliando um projeto de renovação para nosso jardim. No entanto, graças a uma intervenção inesperada e bem-vinda, descobrimos falhas críticas nesse projeto que poderiam ter causado danos irreparáveis à nossa propriedade. Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo a sala. O que me leva ao motivo deste anúncio. Parece que temos entre nós alguém com um talento extraordinário para design de paisagens. Alguém que teve a coragem e a integridade de apontar esses erros, mesmo que anonimamente. O coração de Marina parecia querer saltar pela boca. Ela podia sentir o olhar de Sofia sobre si, encorajador. Marina, o Sr. Eduardo chamou, fazendo todos os olhares se voltarem para ela. Gostaria de explicar como você adquiriu esse conhecimento em paisagismo? Por um momento, Marina ficou paralisada. Então, reunindo toda a sua coragem, ela deu um passo à frente. Senhor, eu sempre fui apaixonada por jardins e paisagismo. Nos últimos anos, dediquei cada momento livre para estudar por conta própria, através de livros e cursos online. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Helena Monteiro ergueu uma sobrancelha, claramente reavaliando a jovem empregada. Bem, o Sr. Eduardo continuou, um leve sorriso nos lábios. Parece que seu autodidatismo nos poupou de um grande erro. Gostaria de oferecer a você a oportunidade de liderar o projeto de renovação do nosso jardim. O choque foi palpável na sala. Marina sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Eu não sei o que dizer, senhor. Diga que aceita. Gabriel interveio sorrindo abertamente. Você merece essa chance. Enquanto a realidade da situação começava a se assentar, Marina percebeu que sua vida havia mudado irrevogavelmente. O caminho à sua frente estava cheio de desafios. A reação de Beatriz, as expectativas da família Monteiro, sua própria inexperiência em projetos dessa magnitude. Mas pela primeira vez ela sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Eu aceito, ela disse finalmente, sua voz ganhando confiança. E prometo dar o meu melhor para criar um jardim que seja o orgulho desta casa. Enquanto os funcionários aplaudiam e a família Monteiro se aproximava para parabenizá-la, Marina captou o olhar de Sofia. A jovem Monteiro sorriu e piscou discretamente, como se dissesse, eu sabia que você conseguiria. O que nenhum deles sabia era que essa decisão desencadearia uma série de eventos que testariam não apenas as habilidades de Marina, mas também os laços da família Monteiro e os segredos há muito enterrados no coração daquela mansão. As semanas que se seguiram à surpreendente promoção de Marina foram um turbilhão de emoções e desafios. A mansão Monteiro, antes um labirinto de regras e hierarquias rígidas, tornou-se seu campo de provas e descobertas. Logo pela manhã, Marina se encontrava no escritório do Sr. Eduardo, anteriormente um local proibido, agora seu novo espaço de trabalho. As paredes revestidas de madeira escura pareciam guardar segredos centenários da família. Sobre a imponente mesa de mogno, plantas e esboços se espalhavam, testemunhas silenciosas de suas longas noites de estudo e planejamento. Então, Marina, a voz do Sr. Eduardo a trouxe de volta ao presente.
Como está se sentindo com o projeto? Ela respirou fundo antes de responder. É desafiador, senhor, mas estou empolgada com as possibilidades. Eduardo sorriu, um gesto raro que suavizava suas feições geralmente austeras. Ótimo. Lembre-se, este jardim não é apenas um espaço verde, é o legado da família Monteiro. Cada planta, cada caminho conta uma parte de nossa história. Marina assentiu, sentindo o peso da responsabilidade. Compreendo, senhor. Prometo honrar essa história em cada detalhe do projeto. Enquanto trabalhava nos planos do novo jardim, Marina não pôde deixar de notar as mudanças sutis na dinâmica da mansão. Os outros funcionários, antes colegas, agora a tratavam com uma mistura de respeito e curiosidade. Regina, a governanta, parecia especialmente desconfortável com a nova posição de Marina. Lembre-se de quem você é e de onde veio, Regina comentou certa manhã, enquanto Marina se servia de café na cozinha. O tom não era maldoso, mas carregava um aviso velado. Gabriel, por outro lado, tornara-se um apoiador entusiástico. Frequentemente, ele aparecia no escritório, oferecendo ideias e, às vezes, apenas companhia silenciosa enquanto ela trabalhava. Sabe? Ele comentou numa tarde ensolarada, enquanto caminhavam pelo jardim fazendo anotações. Sempre soube que este lugar tinha potencial. Só precisava dos olhos certos para enxergá-lo. Marina corou com o elogio, mas antes que pudesse responder, foram interrompidos por Helena Monteiro. Gabriel, querido, ela chamou, sua voz melíflua contrastando com seu olhar penetrante. Preciso falar com você sobre o jantar de sábado. Os Almeida confirmaram presença. O sorriso de Gabriel esmoreceu visivelmente. Mãe, você sabe que não é uma boa ideia. Besteira, Helena cortou. É hora de deixar o passado para trás. Beatriz entenderá que negócios são negócios. Enquanto mãe e filho se afastavam, engajados em uma discussão sussurrada, Marina não pôde deixar de sentir uma pontada de apreensão. O nome Almeida carregava um peso que ela ainda não compreendia totalmente. Na sexta-feira que antecedia o jantar, Marina estava imersa em cálculos de irrigação quando Sofia entrou no escritório carregando uma caixa. Ei, jardineira-chefe, ela brincou. Trouxe algo que pode te interessar. Dentro da caixa havia um álbum de fotos antigo. As imagens retratavam o jardim da mansão em diferentes épocas, mostrando sua evolução ao longo das décadas. Isso é incrível, Sofia, Marina exclamou, folheando as páginas com reverência. Pensei que pudesse te inspirar, Sofia sorriu, mas havia uma sombra em seus olhos. Marina, sobre o jantar de amanhã, acho que você deveria estar presente. Marina ergueu os olhos, surpresa. Eu? Mas é um jantar para a família e os Almeida. Não seria apropriado. Você é a responsável pelo novo projeto do jardim, Sofia argumentou. Além disso, tenho um pressentimento de que sua presença será importante. Antes que Marina pudesse questionar mais, foram interrompidas por um alvoroço vindo do corredor. A voz exaltada de Beatriz ecoava pelas paredes. Como você pôde fazer isso, Eduardo? Ela gritava, irrompendo no escritório sem cerimônias. Seus olhos faiscaram ao ver Marina. E você roubou meu projeto. Beatriz, acalme-se. O Sr. Eduardo entrou logo atrás, sua voz firme. Ninguém roubou nada. O projeto tinha falhas sérias, e Marina as identificou. Falhas? Beatriz riu amargamente. E desde quando uma empregadinha sem formação sabe mais do que uma profissional formada em Londres? O silêncio que se seguiu foi pesado. Marina sentiu o sangue subir às suas faces. Uma mistura de vergonha e indignação a dominando. Talvez, ela começou, sua voz trêmula ganhando força, seja justamente por não ter uma formação tradicional que eu pude ver o projeto com outros olhos. Às vezes, é preciso um olhar fresco para enxergar o que está diante de nós. Beatriz a encarou, momentaneamente sem palavras. Foi Gabriel quem quebrou o impasse, entrando na sala. Bia, ele chamou suavemente. Vamos conversar. Em outro lugar, por favor, por um momento pareceu que Beatriz iria protestar, mas algo no olhar de Gabriel a fez hesitar. Com um último olhar furioso para Marina,
ela deixou a sala, seguida por Gabriel. O Sr. Eduardo suspirou pesadamente. Marina, Sofia, peço desculpas por essa cena. E Marina, não deixe que as palavras dela te abalem. Você conquistou seu lugar aqui por mérito próprio. Quando ficaram sozinhas novamente, Sofia se voltou para Marina. Agora você entende por que precisa estar no jantar? Há muito mais em jogo do que apenas um projeto de jardim. Marina assentiu lentamente, a realidade da situação se assentando sobre ela. O que começara como uma oportunidade de realizar, seu sonho estava se transformando em algo muito maior, envolvendo histórias e conflitos que precediam sua chegada à mansão. Naquela noite, deitada em sua cama, Marina refletiu sobre o turbilhão de eventos das últimas semanas. O jardim, que antes era apenas um sonho distante, agora estava em suas mãos para ser transformado. Mas junto com essa responsabilidade, vieram complicações que ela jamais poderia ter previsto. Enquanto o sono a envolvia, Marina não podia imaginar que o jantar do dia seguinte seria apenas o começo de uma série de revelações que abalariam as fundações não apenas do jardim, mas de toda a família Monteiro. O sábado amanheceu com uma atmosfera carregada de expectativa na mansão Monteiro. Os funcionários corriam de um lado para outro, polindo talheres, arrumando flores e preparando o grandioso jantar. Marina, apesar de sua nova posição, não conseguia ficar parada e se pegava ajudando nos preparativos, para o descontentamento velado de Regina. Querida, você não precisa fazer isso, Helena comentou ao encontrá-la arrumando os arranjos de flores na sala de jantar. Agora você é nossa paisagista, não uma empregada. Marina sorriu constrangida. Força do hábito, senhora. Além disso, quero que tudo fique perfeito para esta noite. Helena a estudou por um momento, um brilho de aprovação em seus olhos. Bem, já que está aqui, o que acha de usar algumas das suas ideias para o jardim nos arranjos? Será uma prévia encantadora do seu projeto. Animada com a ideia, Marina passou as horas seguintes trabalhando nos arranjos, incorporando elementos que refletiam sua visão para o novo jardim. Pequenos detalhes que contavam uma história. Flores nativas misturadas com espécies exóticas, representando a fusão entre tradição e inovação. Conforme a tarde avançava, a mansão ganhava um ar de elegância e mistério. Luzes suaves iluminavam o caminho do jardim até a entrada principal, criando uma atmosfera quase mágica. Gabriel encontrou Marina dando os últimos retoques em um dos arranjos. Uau! Ele exclamou, admirando o trabalho. Se o jardim ficar metade tão bonito quanto esses arranjos, será espetacular. Marina corou com o elogio. Obrigada. Estou um pouco nervosa com este jantar, para ser honesta. Gabriel riu suavemente. Não se preocupe, você estará ótima. Além disso, ele acrescentou baixando a voz. Suspeito que não serei o único desconfortável à mesa esta noite. Antes que Marina pudesse questionar o que ele quis dizer, Sofia apareceu, carregando uma caixa. Marina, que bom que te encontrei, venha comigo, preciso da sua ajuda. Intrigada, Marina seguiu Sofia até seu quarto. Dentro da caixa havia um vestido verde esmeralda deslumbrante. Sofia, isso é... para você, Sofia completou com um sorriso. Não posso deixar nossa talentosa paisagista aparecer no jantar usando uniforme, posso? Emocionada e um pouco overwhelmed, Marina aceitou o presente. Enquanto se preparava, não podia deixar de pensar em como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. Às 20h em ponto, a campainha anunciou a chegada dos Almeida. Do topo da escada, Marina observou a cena que se desenrolava no hall de entrada. Beatriz. Entrou primeiro, deslumbrante em um vestido vermelho que contrastava dramaticamente com sua pele pálida. Seus pais, o senhor e a senhora Almeida, a seguiam, figuras imponentes que exalavam poder e influência. Eduardo e Helena, o senhor Almeida cumprimentou calorosamente. Quanto tempo! Tempo demais, Carlos, Eduardo respondeu, mas Marina notou uma tensão subjacente em sua voz. Os olhos de Beatriz percorreram o ambiente, detendo-se por um momento nos arranjos de flores. Seu rosto endureceu ao reconhecer o estilo de Marina.
Quando todos se dirigiram à sala de jantar, Marina desceu as escadas, sentindo-se como uma intrusa em sua própria pele com o vestido elegante. Gabriel a encontrou no pé da escada, oferecendo seu braço com um sorriso encorajador. "Você está linda", ele sussurrou, guiando-a para a sala. A reação à entrada de Marina foi mista. Helena sorriu aprovadoramente, enquanto o Sr. Eduardo acenou em reconhecimento. Os Almeida pareceram surpresos e Beatriz parecia que tinha acabado de engolir algo particularmente desagradável. "Ah, deixe-me apresentar", Eduardo falou. "Esta é Marina, nossa nova paisagista. Ela está desenvolvendo um projeto revolucionário para nosso jardim." "Paisagista?", a senhora Almeida questionou, olhando de Marina para Beatriz. "Pensei que Beatriz..." "Houve uma mudança de planos", Helena interveio, suavemente. Marina trouxe uma nova perspectiva que nos encantou. O jantar prosseguiu em uma dança delicada de conversas educadas e tensões veladas. Marina, sentada entre Gabriel e Sofia, sentia-se como se estivesse caminhando em um campo minado. Foi durante a sobremesa que as coisas começaram a desmoronar. "Então, Gabriel", o Sr. Almeida começou, seu tom aparentemente casual, "ouvi dizer que você está pensando em expandir os negócios da família para o setor de tecnologia." Gabriel assentiu cautelosamente. "Sim, estamos explorando algumas possibilidades." "Interessante", o Sr. Almeida continuou. "Sabe, Beatriz recentemente fez alguns contatos valiosos nessa área em Londres. Talvez vocês dois pudessem colaborar." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina podia sentir a tensão emanando de Gabriel. "Pai", Beatriz interviu, sua voz açucarada. "Tenho certeza que Gabriel tem seus próprios contatos. Afinal, ele sempre foi tão independente." O duplo sentido era claro, e Marina viu Gabriel apertar o guardanapo com força. "Na verdade", Sofia falou de repente, "Marina tem algumas ideias fascinantes sobre como integrar tecnologia sustentável ao projeto do jardim. Não é, Marina?" Pega de surpresa, Marina gaguejou por um momento antes de se recompor. "Sim, eu acredito que podemos usar sistemas de irrigação inteligentes e energia solar para criar um espaço que seja não apenas bonito, mas também eficiente e ecologicamente responsável." A conversa derivou para o projeto do jardim, com Marina explicando suas ideias com crescente confiança. Ela notou o interesse genuíno nos olhos do Sr. Almeida e até mesmo um lampejo de respeito relutante de Beatriz. Quando o jantar finalmente terminou e os convidados se retiraram, Marina soltou um suspiro de alívio. Estava prestes a se retirar quando Gabriel a chamou para um canto discreto. "Obrigado", ele disse baixinho. "Você foi incrível esta noite." "Eu só falei sobre o projeto", Marina respondeu confusa. Gabriel sorriu, um sorriso triste e conhecedor. Às vezes, falar sobre o futuro é a melhor maneira de escapar do passado. Antes que Marina pudesse perguntar o que ele queria dizer, Sofia se juntou a eles, seu rosto sério. "Vocês dois precisam vir comigo", ela disse urgentemente. "Encontrei algo no antigo escritório do vovô que vocês precisam ver." Intrigados e um pouco apreensivos, Marina e Gabriel seguiram Sofia pelos corredores da mansão, sem saber que estavam prestes a desenterrar segredos que mudariam o curso de suas vidas para sempre. O antigo escritório do avô Monteiro ficava numa ala pouco frequentada da mansão. Enquanto seguiam Sofia pelos corredores escuros, Marina sentia o peso da história ao seu redor. Retratos de antepassados pareciam observá-los com olhares enigmáticos, como se soubessem os segredos que estavam prestes a ser revelados. Sofia destrancou a porta com uma chave antiga e os três entraram em um ambiente que parecia congelado no tempo. O ar estava carregado de poeira e memórias. "O que exatamente estamos procurando, Sofia?", Gabriel perguntou, sua voz um misto de curiosidade e apreensão. Sofia não respondeu imediatamente. Em vez disso, dirigiu-se a uma estante de livros. Aí, após um momento de hesitação, puxou um volume grosso. Com um clique suave, a estante se moveu, revelando uma passagem secreta. "Meu Deus", Marina sussurrou, seus olhos arregalados de surpresa. "Sempre soube que havia mais nesta casa do que aparentava", Gabriel murmurou, um sorriso irônico nos lábios.
Sofia os guiou por um corredor estreito que desembocava em uma pequena sala. No centro, havia uma mesa coberta de documentos antigos e um cofre aparentemente intocado por décadas. Encontrei isso por acaso na semana passada, Sofia explicou, pegando uma pilha de papéis. São cartas, contratos e... Bem, vocês precisam ver por si mesmos. Enquanto Gabriel e Marina examinavam os documentos, expressões de choque e compreensão passavam por seus rostos. Isso não é possível. Gabriel murmurou, sua voz tremendo ligeiramente. Marina, confusa, olhou de um irmão para o outro. O que está acontecendo? O que são esses papéis? Sofia respirou fundo antes de responder. São registros de uma parceria antiga entre as famílias Monteiro e Almeida. Uma parceria que foi dissolvida de forma conturbada. Conturbada é um eufemismo. Gabriel interrompeu, sua voz carregada de emoção. Segundo isso, nosso avô e o avô de Beatriz eram sócios. Eles começaram juntos, construíram um império. Mas então, houve uma traição, Sofia completou, suavemente. O avô Almeida tentou tomar o controle total da empresa usando meios questionáveis. Marina absorvia cada palavra, as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar. É por isso que há tanta tensão entre as famílias. Mas o que isso tem a ver com o jardim? Gabriel pegou outro documento, um mapa antigo da propriedade. O jardim era o projeto favorito do nosso avô. Ele o via como um símbolo da parceria, do crescimento conjunto. Quando tudo desmoronou, ele enterrou mais do que apenas más lembranças ali. O quê? Marina perguntou, sua curiosidade profissional se misturando à tensão do momento. Sofia abriu o cofre, revelando uma caixa de metal envelhecida. Dentro havia uma chave ornamentada e um pendrive surpreendentemente moderno. Nosso avô era mais esperto do que imaginávamos. Sofia sorriu tristemente. Ele sabia que um dia precisaríamos dessas informações. O pendrive contém todos os registros digitalizados da antiga parceria, provas das ações do avô Almeida e instruções. Instruções? Marina e Gabriel perguntaram em uníssono. Para encontrar algo escondido no jardim, Sofia respondeu, seu olhar intenso. Algo que pode mudar tudo. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de implicações. Marina olhou para o mapa antigo, sua mente de paisagista já mapeando possibilidades. É por isso que você insistiu para que eu estivesse no jantar, Marina concluiu, olhando para Sofia. Você sabia que precisaria de mim para decifrar isso. Sofia assentiu. O projeto do jardim não é apenas sobre embelezar a propriedade, Marina. É sobre desenterrar a verdade e talvez corrigir erros do passado. Gabriel, que estivera silencioso, finalmente falou. Isso explica tanta coisa. A insistência da mãe em manter laços com os Almeida, a pressão para que Beatriz e eu... Ele não terminou a frase, mas não precisava. Marina podia ver a dor em seus olhos, compreendendo finalmente a complexidade de sua relação com Beatriz. O que fazemos agora? Marina perguntou, sentindo o peso da responsabilidade que acabara de cair sobre seus ombros. Agora, Sofia respondeu, sua voz firme, nós redesenhamos o jardim, mas não apenas na superfície. Vamos escavar o passado, Marina, literal e figurativamente. Gabriel se levantou, uma nova determinação em seu semblante. Não podemos contar a ninguém sobre isso, nem mesmo aos nossos pais. Não até sabermos exatamente o que estamos lidando. Marina assentiu, sua mente já trabalhando nas implicações para seu projeto. Vou precisar modificar alguns dos meus planos originais, integrar a busca sem levantar suspeitas. Você consegue fazer isso? Sofia perguntou, um toque de preocupação em sua voz. Marina olhou para o mapa antigo, para a chave misteriosa e para o pendrive que continha segredos de décadas. Um sorriso determinado se formou em seus lábios. Posso fazer mais do que isso, ela respondeu. Posso transformar este jardim em uma obra de arte que conte uma história, a história verdadeira, das famílias Monteiro e Almeida. Enquanto deixavam o escritório secreto, cada um carregando uma parte das evidências, Marina sentiu que estava entrando em um novo capítulo de sua vida.
O que começara como um simples projeto de paisagismo havia se transformado em uma missão para desenterrar a verdade. Lá fora, o jardim aguardava suas sombras escondendo segredos enterrados há muito tempo. E Marina, armada com seu conhecimento, sua paixão e agora um propósito maior, estava pronta para desvendar cada um deles. Os dias que se seguiram à descoberta no escritório do avô Monteiro foram um turbilhão de atividades e emoções contidas. Para Marina, cada manhã, ela acordava com um misto de excitação e apreensão, sabendo que seu trabalho no jardim agora carregava um significado muito mais profundo do que simplesmente criar um belo espaço verde. Em sua prancheta, os desenhos do novo jardim ganhavam vida, cada traço cuidadosamente planejado para esconder um propósito secundário. Canteiros de flores exuberantes, que vistos de cima, formavam um padrão que só fazia sentido quando comparado ao mapa antigo. Caminhos sinuosos, que secretamente marcavam pontos de escavação potenciais. Um labirinto de arbustos que, na verdade, era um código visual para as informações contidas no pendrive. Impressionante, comentou Gabriel uma tarde, observando por cima do ombro de Marina enquanto ela trabalhava. Ninguém jamais suspeitaria que há tanto escondido nesses desenhos. Marina sorriu, um misto de orgulho e nervosismo em sua expressão. Obrigada, só espero que seja suficiente para enganar olhos mais atentos, como os de Beatriz. A menção ao nome de Beatriz trouxe uma sombra ao rosto de Gabriel. Falando nisso, ele disse baixando a voz, ela tem ligado insistentemente. Aparentemente, os pais dela estão pressionando para uma colaboração mais próxima entre nossas famílias. Marina sentiu uma pontada incômoda no peito, que preferiu ignorar. E o que você disse a ela? A verdade, Gabriel respondeu com um suspiro. Que estamos focados no projeto do jardim por enquanto. Mas, Marina, não podemos adiar isso para sempre. Em algum momento, teremos que confrontar os Almeida com o que descobrimos. Antes que Marina pudesse responder, Sofia entrou no escritório, carregando uma pilha de livros antigos. Encontrei mais algumas pistas, ela anunciou, espalhando os volumes sobre a mesa. Diários do nosso avô. Ele era meticuloso em suas anotações. Os três se debruçaram sobre os diários, absorvendo cada detalhe, cada menção velada que pudesse levar ao que estava escondido no jardim. Olhem isso, Sofia apontou para uma passagem. O coração do jardim guarda mais do que beleza. Sob a rosa negra jaz a verdade que não pode murchar. Rosa negra? Marina franziu o senho. Não existe naturalmente uma rosa negra. Exatamente, Gabriel concordou, um brilho de compreensão em seus olhos. É um código. Deve se referir a algum marco específico no jardim antigo. Marina folheou rapidamente seu caderno de esboços, parando em um desenho detalhado do centro do jardim. Aqui, ela apontou para um círculo no meio de um elaborado desenho de roseiras. Planejei uma fonte neste ponto, mas agora que penso nisso, era exatamente onde ficava o antigo relógio de sol. O relógio de sol, Sofia exclamou. Claro, lembro-me dele da minha infância. Tinha uma rosa entalhada na base, que parecia negra ao pôr do sol, Gabriel completou, a memória voltando vividamente. O entusiasmo da descoberta foi interrompido por uma batida firme na porta. Os três congelaram, trocando olhares apreensivos antes de Gabriel chamar um entre hesitante. Helena Monteiro entrou, seu olhar perspicaz percorrendo a cena diante dela. Os livros espalhados, os desenhos do jardim, os rostos tensos de seus filhos e Marina. Que reunião interessante, ela comentou, sua voz neutra, mas seus olhos brilhando de curiosidade. Espero não estar interrompendo nada importante. Apenas algumas ideias para o projeto, mãe. Sofia respondeu rapidamente, tentando soar casual. Helena ergueu uma sobrancelha, claramente não convencida. Entendo. Bem, já que estão todos aqui, tenho um anúncio a fazer. O trio aguardou, em silêncio tenso, enquanto Helena fazia uma pausa dramática. Os Almeida nos convidaram para um jantar em sua mansão no próximo fim de semana, para discutir o futuro de nossas famílias. O peso daquelas palavras caiu sobre eles como uma avalanche. Gabriel foi o primeiro a se recuperar.
Mãe, não acho que seja uma boa ideia, com o projeto do jardim em andamento. Não é um pedido, Gabriel. Helena o interrompeu, sua voz agora afiada. É uma obrigação. Anos de história entre nossas famílias não podem ser ignorados por causa de um projeto de paisagismo. Seus olhos pousaram em Marina, que sentiu como se estivesse sendo avaliada e julgada em um único olhar. Marina, querida, Helena continuou, seu tom suavizando artificialmente. Você também está convidada, é claro. Afinal, seu trabalho no jardim é de interesse para ambas as famílias. Com isso, Helena se retirou, deixando para trás um silêncio carregado de tensão. Isso complica as coisas, Sofia murmurou, quebrando o silêncio. Gabriel passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração. Temos que acelerar nossa busca. Não podemos ir para esse jantar sem saber exatamente o que estamos enfrentando. Marina olhou para seus desenhos, para os diários espalhados e então para os rostos preocupados de Sofia e Gabriel. Uma determinação feroz se acendeu dentro dela. Então não vamos perder tempo, ela declarou pegando seu caderno de esboços. Esta noite começamos a escavar. Enquanto o sol se punha sobre a mansão Monteiro, lançando sombras longas sobre o jardim, Marina, Gabriel e Sofia se preparavam para uma noite que poderia mudar o curso de suas vidas. Armados com lanternas, pás e o mapa codificado de Marina, eles se aventuraram no coração do jardim, prontos para desenterrar segredos há muito enterrados. O que eles não sabiam era que outros olhos observavam suas movimentações das sombras, olhos que tinham seus próprios planos para o futuro das famílias Monteiro e Almeida. A noite caía sobre a mansão Monteiro como um manto de veludo negro, pontilhado pelas luzes suaves que emanavam das janelas. No jardim, 3 figuras se moviam furtivamente, suas sombras dançando à luz trêmula das lanternas. Marina consultou mais uma vez seu mapa codificado antes de apontar para um local específico. Aqui, ela sussurrou, onde ficava o antigo relógio de sol. Gabriel e Sofia trocaram olhares tensos antes de começarem a cavar. O som das pás cortando a terra parecia ensurdecedor no silêncio da noite, fazendo com que os 3 constantemente olhassem por sobre os ombros, temendo serem descobertos. Após o que pareceu uma eternidade, a pá de Gabriel atingiu algo sólido. Encontrei alguma coisa, ele exclamou baixinho, sua voz misturando excitação e apreensão. Com cuidado, eles removeram a terra ao redor do objeto, revelando uma pequena caixa de metal, corroída pelo tempo, mas ainda intacta. Sofia sacou a chave ornamentada que haviam encontrado no escritório secreto e, com mãos trêmulas, inseriu-a na fechadura. Com um clique suave, a caixa se abriu. Meu Deus! Marina ofegou, olhando para o conteúdo. Dentro da caixa havia um conjunto de documentos antigos, fotografias amareladas e um pequeno objeto que brilhou à luz da lanterna. Um relógio de bolso. De ouro. Isso é... Gabriel começou, sua voz falhando de emoção. O relógio do vovô, Sofia completou pegando o objeto com reverência. Ele sempre dizia que era seu bem mais precioso, mas desapareceu misteriosamente anos atrás. Marina, enquanto isso, examinava os documentos com crescente espanto. Esses são contratos, acordos, meu Deus, isso muda tudo! Antes que pudessem examinar mais detalhadamente, um ruído os sobressaltou. Luzes se acenderam na mansão. Rápido! Gabriel sussurrou urgentemente. Temos que sair daqui. Em uma correria silenciosa, os 3 recolheram seus pertences e a preciosa caixa, cobrindo apressadamente o buraco que haviam cavado. Mal tiveram tempo de se esconder atrás de um conjunto de arbustos quando viram Eduardo Monteiro saindo para o jardim, seu rosto uma máscara de preocupação. Tem certeza que ouviu algo, Helena? Sua voz carregava uma nota de irritação. Absoluta. A voz de Helena soou próxima. Parecia que alguém estava cavando. O coração de Marina batia tão forte que ela temia que pudesse ser ouvido. Ao seu lado, Gabriel segurava a respiração enquanto Sofia apertava a caixa contra o peito. Eduardo caminhou pelo jardim, seus passos ecoando na noite. Por um momento agonizante, ele parou próximo ao esconderijo deles, e Marina podia jurar que ele olhava diretamente para onde estavam. Mas então, com um suspiro, ele se virou. Não há nada aqui, Helena,
Provavelmente era algum animal. Quando os passos se afastaram e as luzes da mansão finalmente se apagaram, os três soltaram a respiração que nem sabiam que estavam segurando. Isso foi por pouco, Gabriel murmurou passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso. Precisamos examinar isso em um lugar seguro, Sofia declarou ainda agarrada à caixa. Marina assentiu, sua mente correndo. Meu quarto é o menos provável de ser verificado. Silenciosamente, eles se esgueiraram de volta para a mansão, cada sombra parecendo um potencial perigo. Uma vez seguros no modesto quarto de Marina, espalharam o conteúdo da caixa sobre a cama. As horas seguintes foram passadas em um frenesi de descobertas e revelações chocantes. Os documentos detalhavam não apenas a parceria original entre as famílias Monteiro e Almeida, mas também as manipulações e traições que levaram à sua dissolução. Olhem isso, Marina apontou para um contrato específico. Segundo este documento, a propriedade onde está o jardim, na verdade, pertence igualmente às duas famílias. Isso explica o interesse súbito dos Almeida no projeto do jardim, Gabriel murmurou, sua expressão sombria. Sofia, que estivera examinando o relógio de bolso, soltou uma exclamação surpresa. Tem algo gravado aqui dentro? Uma data e coordenadas? Os três se debruçaram sobre o relógio, estudando a inscrição minúscula. São coordenadas do jardim, Marina concluiu, comparando-as com seus mapas. E a data é exatamente uma semana a partir de hoje. O dia do jantar na mansão dos Almeida, Gabriel acrescentou, sua voz carregada de significado. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto, enquanto as implicações de suas descobertas se assentavam. O que fazemos agora? Marina perguntou, sua voz pequena diante da magnitude da situação. Gabriel se levantou, uma determinação feroz em seus olhos. Continuamos com o plano. Marina, você precisa acelerar o projeto do jardim. Temos que estar prontos antes desse jantar. Sofia assentiu, acrescentando. Enquanto isso, vou mergulhar mais fundo nesses documentos. Há mais aqui do que estamos vendo à primeira vista. Marina olhou para os dois irmãos, sentindo o peso da responsabilidade que compartilhavam. E quanto aos seus pais? Não deveríamos contar a eles? Gabriel e Sofia trocaram olhares hesitantes. Ainda não, Gabriel decidiu. Não até termos a história completa. Enquanto o sol começava a nascer, tingindo o céu de tons rosados, os três fizeram um pacto silencioso. O jardim não era mais apenas um projeto de paisagismo. Era o campo de batalha onde o passado e o futuro de duas famílias seriam decididos. Marina olhou pela janela, para o vasto jardim que agora guardava tantos segredos. Em algum lugar lá fora, enterrada sob camadas de terra e mentiras, estava a chave para desvendar todo o mistério. E ela estava determinada a encontrá-la. Não importa o custo. O que ela não sabia era que outros jogadores estavam prestes a entrar no jogo, cada um com suas próprias agendas e segredos. O Jardim dos Monteiro estava prestes a se tornar o cenário de uma batalha que ia muito além de plantas e flores. Uma batalha por verdade, redenção e talvez até mesmo amor. Os dias que se seguiram à descoberta da caixa foram um turbilhão de atividade frenética e tensão crescente na mansão Monteiro. Marina, determinada a concluir o projeto do jardim antes do fatídico jantar, trabalhava incansavelmente do amanhecer ao anoitecer. Suas mãos, outrora macias, agora ostentavam calos, marcas de seu labor intenso e dedicação. Gabriel e Sofia, por sua vez, mergulharam profundamente nos documentos encontrados, desvendando uma teia complexa de acordos, traições e segredos, familiares que se estendiam por gerações. Numa tarde particularmente quente, enquanto Marina supervisionava a plantação de uma fileira de jasmins, notou Beatriz se aproximando. Seu coração acelerou, dividido entre apreensão e uma curiosidade inevitável. Impressionante, Beatriz comentou, seu tom oscilando entre admiração genuína e algo mais perigoso. Você realmente tem talento, Marina. Embora eu me pergunte se você realmente entende a magnitude do que está fazendo aqui. Marina endireitou as costas, enfrentando o olhar penetrante de Beatriz.
Acredito que entendo perfeitamente, Sra. Almeida. Este jardim é mais do que plantas e flores. É história, é legado. Um sorriso enigmático brincou nos lábios de Beatriz. História e legado, de fato. Mas você sabe de quem é esse legado realmente? Antes que Marina pudesse responder, Gabriel apareceu, como se tivesse sentido a tensão no ar. Beatriz, ele cumprimentou sua voz controlada. Não sabia que você viria hoje. Oh, Gabriel, Beatriz sorriu, toda charme agora. Eu estava apenas passando para ver como o projeto está progredindo. Afinal, nossas famílias têm um interesse conjunto neste jardim, não é mesmo? O olhar que trocaram estava carregado de significados ocultos, anos de história não dita pairando entre eles. Marina sentiu-se como uma intrusa, observando uma peça da qual não conhecia o roteiro. O projeto está progredindo muito bem graças a Marina. Gabriel respondeu firmemente, colocando uma mão protetora no ombro de Marina. O gesto não passou despercebido por Beatriz, cujos olhos faiscaram brevemente. Claro, claro, Beatriz concordou suavemente. Bem, não vou mais atrapalhar. Continuem com o bom trabalho. Mal posso esperar para ver o resultado final, no jantar. Com um último olhar penetrante, Beatriz se afastou, deixando para trás um rastro de tensão quase palpável. Ela sabe alguma coisa, Marina murmurou, assim que Beatriz estava fora de alcance. Gabriel assentiu sombriamente. Os Almeida sempre souberam, mais do que demonstravam. É por isso que precisamos estar um passo à frente. Naquela noite, reunidos no quarto de Marina, que se tornara seu quartel-general não oficial, os três discutiam suas descobertas mais recentes. Encontrei algo interessante nos diários do vovô, Sofia começou, abrindo um caderno gasto. Aparentemente, o jardim não era apenas um símbolo da parceria entre as famílias. Era literalmente o coração de um acordo secreto. Que tipo de acordo? A Marina perguntou, inclinando-se para a frente com interesse. Um acordo que dividia não apenas a propriedade, mas também... Sofia hesitou, olhando para Gabriel antes de continuar. O controle de uma descoberta revolucionária. Gabriel franziu o senho. Que descoberta? Não tenho certeza exata, Sofia admitiu. Vovô era cauteloso em seus escritos, mas, pelo que entendi, era algo relacionado a uma nova tecnologia agrícola, algo que poderia mudar o jogo na produção de alimentos, em larga escala. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E isso está escondido em algum lugar do jardim? Acredito que sim, Sofia assentiu. As coordenadas no relógio, acho que levam não apenas a mais documentos, mas possivelmente a um protótipo ou planos dessa tecnologia. Gabriel se levantou, caminhando nervosamente pelo pequeno quarto. Isso explica tudo. O interesse renovado dos Almeida, a insistência da nossa mãe em manter os laços entre as famílias. E a pressão para que você e Beatriz se aproximem. Marina acrescentou suavemente, sentindo uma pontada no peito que preferiu ignorar. O silêncio que se seguiu estava carregado de implicações não ditas. Finalmente, Gabriel se virou para elas, sua expressão determinada. Precisamos encontrar essa tecnologia antes do jantar. É nossa única chance de negociar em pé de igualdade com os Almeida. Marina mordeu o lábio, pensativa. As coordenadas apontam para a área onde estou planejando o labirinto de rosas. Posso acelerar essa parte do projeto, usar a escavação como cobertura para nossa busca. Sofia assentiu entusiasticamente. Perfeito. E enquanto isso, continuarei pesquisando. Há mais nos diários do vovô, tenho certeza. Enquanto finalizavam seus planos, Marina não pôde deixar de sentir uma mistura de excitação e medo. O jardim que ela fora contratada para criar havia se transformado em algo muito maior, um tabuleiro de xadrez onde o passado e o futuro de duas poderosas famílias seriam decididos. Na manhã seguinte, ao iniciar o trabalho no labirinto de rosas, Marina sentiu o peso do olhar de alguém sobre si. Olhando para cima, viu Helena Monteiro observando-a da janela do segundo andar, sua expressão indecifrável. Por um momento fugaz, Marina se perguntou se não. Estava cavando sua própria cova, junto com os segredos das famílias Monteiro e Almeida. Mas então, lembrando-se da confiança de Gabriel e Sofia,
da importância do que estavam fazendo, ela empunhou sua pá com renovada determinação. O jardim guardava segredos, sim, mas Marina estava determinada a desenterrá-los. Não importava o custo. Mal sabia ela que o verdadeiro desafio ainda estava por vir, e que antes que o último segredo fosse revelado, lealdades seriam testadas, corações seriam quebrados, e o Jardim dos Monteiro se tornaria o palco de uma batalha que ninguém poderia ter previsto. O dia do jantar na mansão dos Almeida amanheceu com uma atmosfera carregada de expectativa. Marina acordou antes do nascer do sol, seu coração batendo, acelerado com a consciência do que estava por vir. Ela se vestiu rapidamente e se dirigiu ao jardim, determinada a fazer uma última verificação antes dos eventos cruciais que se desenrolariam. O labirinto de rosas, agora quase completo, estendia-se diante dela como um enigma vivo. Cada curva, cada encruzilhada fora meticulosamente planejada, não apenas para a beleza, mas para esconder os segredos que ela, Gabriel e Sofia haviam descoberto. No centro do labirinto, camuflada por um elaborado arranjo de flores, estava a área, correspondente às coordenadas do relógio do velho Monteiro. É incrível como você transformou este lugar. A voz de Gabriel a surpreendeu. Ele se aproximou, os primeiros raios do sol da manhã iluminando seu rosto cansado, mas determinado. Marina sorriu, sentindo aquela familiar onda de calor que a presença dele sempre provocava. Obrigada. Só espero que seja suficiente para... Sua voz falhou as implicações do que estavam prestes a fazer pesando sobre ela. Gabriel colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Vai dar tudo certo, Marina. Graças a você, temos uma chance de finalmente descobrir a verdade e, quem sabe, consertar os erros do passado. Antes que Marina pudesse responder, Sofia se juntou a eles, carregando uma pasta grossa. Bom dia, conspiradores, ela brincou, mas sua voz traía a atenção que todos sentiam. Passei a noite revisando os últimos documentos. Acho que finalmente juntei todas as peças. Os três se dirigiram para um banco escondido entre as árvores, longe de olhares curiosos. Sofia abriu a pasta, revelando uma série de documentos, fotos antigas e anotações. O que nosso avô e o avô de Beatriz descobriram, ela começou em voz baixa, era uma fórmula para um fertilizante revolucionário. Algo que poderia transformar terras áridas em campos férteis, multiplicar a produção de alimentos em escala global. Meu Deus! Marina ofegou, compreendendo imediatamente o impacto de tal descoberta. Gabriel franziu o senho. Mas por que manter isso em segredo? Por que não compartilhar com o mundo? Sofia suspirou. Porque eles discordaram sobre como usar essa tecnologia. Nosso avô queria disponibilizá-la gratuitamente para combater a fome mundial. O avô de Beatriz viu uma oportunidade de construir um império financeiro. E foi aí que a parceria se desfez, Marina concluiu, as peças se encaixando em sua mente. Sofia assentiu. Exatamente. Nosso avô escondeu a fórmula e os protótipos aqui no jardim, usando um sistema de códigos e pistas que só alguém com conhecimento íntimo do lugar poderia decifrar. Alguém como você, Marina, Gabriel acrescentou suavemente, seu olhar cheio de admiração. Marina sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Então, o que fazemos agora? Desenterramos tudo antes do jantar? Gabriel balançou a cabeça. Seria muito arriscado. Os Almeida provavelmente estão nos vigiando. Não, nossa melhor chance é durante o jantar. Enquanto todos estiverem distraídos na mansão deles, um de nós pode voltar aqui e recuperar a fórmula. Eu faço isso, Marina se ofereceu imediatamente. Conheço o jardim melhor que ninguém. Posso encontrar o local exato rapidamente. Sofia hesitou. É perigoso, Marina. Se você for pega... É nossa única opção, Marina insistiu. Vocês dois precisam estar no jantar, manter as aparências. Eu posso escapar sem ser notada. Após um momento de debate silencioso, Gabriel e Sofia concordaram relutantemente. Os três passaram a hora seguinte refinando os detalhes do plano, conscientes de que o futuro de ambas as famílias, e potencialmente muito mais, dependia de seu sucesso. À medida que o dia avançava,
a mansão Monteiro fervilhava com os preparativos para o jantar. Marina observava tudo com um misto de fascínio e apreensão, sabendo que por trás da fachada de cordialidade, forças poderosas estavam em jogo. Quando finalmente chegou a hora de partir para a mansão dos Almeida, Marina sentiu seu coração acelerar. Vestida com um elegante vestido verde, uma escolha deliberada que a ajudaria a se camuflar no jardim mais tarde, ela se juntou à família Monteiro na limusine. O trajeto foi tenso, preenchido apenas por conversas superficiais. Marina notou como Helena parecia particularmente ansiosa, seus olhos constantemente voltando-se para Gabriel, com uma expectativa não verbalizada. Ao chegarem à imponente mansão dos Almeida, foram recebidos por Beatriz, deslumbrante em um vestido vermelho que parecia desafiar a própria natureza. Seus olhos encontraram os de Marina por um momento, um sorriso enigmático brincando em seus lábios. "Bem-vindos", ela cumprimentou, sua voz melodiosa carregando um toque de ironia. "Que bom que puderam vir. Tenho certeza de que esta será uma noite inesquecível." Enquanto eram conduzidos para dentro, Marina trocou um último olhar significativo com Gabriel e Sofia. O plano estava em movimento, agora tudo dependia dela. O que nenhum deles percebia era que outros jogadores estavam prestes a entrar no tabuleiro e que antes que a noite terminasse, segredos seriam revelados, alianças seriam testadas e o destino de duas famílias, e possivelmente do mundo, seria decidido nos confins de um jardim que guardava mais do que apenas flores e sombras. O jantar na mansão dos Almeida era uma obra-prima de tensão disfarçada de cordialidade. Cristais tilintavam, talheres de prata deslizavam sobre porcelana fina e conversas cuidadosamente elaboradas flutuavam sobre a mesa como uma névoa densa, ocultando as verdadeiras intenções de cada participante. Marina observava tudo com olhos atentos, seu coração batendo em um ritmo acelerado, enquanto aguardava o momento certo para executar o plano. Gabriel, sentado à sua direita, mantinha uma fachada de calma, embora ela pudesse sentir a tensão em cada movimento dele. Sofia, do outro lado da mesa, lançava olhares furtivos para o relógio, silenciosamente contando os minutos. Beatriz, como anfitriã perfeita, conduzia a conversa com uma graça quase felina, seus olhos ocasionalmente encontrando os de Marina com um brilho de desafio. "Então, Marina", ela começou, sua voz doce como mel envenenado, "conte-nos mais sobre suas inspirações para o Jardim dos Monteiro. Deve ser fascinante trabalhar em um projeto com tanta história." Marina sentiu todos os olhares se voltarem para ela. Engolindo em seco, ela respondeu com uma confiança que não sentia realmente. "O Jardim dos Monteiro é único. Cada canteiro, cada caminho conta uma história. Meu objetivo é apenas realçar a beleza que já existe lá." "Beleza e segredos, não é mesmo, o senhor?" Almeida interveio, seu tom aparentemente casual, mas seus olhos afiados. "Jardins antigos frequentemente guardam mais do que apenas flores." Um silêncio tenso caiu sobre a mesa. Foi Helena quem o quebrou, sua voz tensa. "Carlos, querido, certamente não é hora de falar de negócios. Estamos aqui para celebrar a amizade entre nossas famílias." "Amizade?" A senhora Almeida riu suavemente, mas havia uma dureza em seus olhos. "É uma palavra interessante para descrever nossa história conjunta." Gabriel pigarreou, claramente tentando mudar o rumo da conversa. "Beatriz, ouvi dizer que você também tem trabalhado em alguns projetos inovadores. Talvez pudéssemos discutir colaborações futuras?" O olhar que Beatriz lançou a Gabriel estava carregado de significados ocultos. "Ah, Gabriel, sempre o diplomata. Mas você sabe tão bem quanto eu que o futuro de nossas famílias depende de muito mais do que apenas colaborações superficiais." Foi nesse momento que Marina percebeu que era hora de agir. Com um aceno quase imperceptível para Sofia, ela se levantou graciosamente. "Com licença, preciso me retirar por um momento." Enquanto se afastava da mesa, Marina podia sentir o peso dos olhares sobre ela. Saindo da mansão dos Almeida, ela se esgueirou pelas sombras, seu coração martelando contra o peito enquanto se dirigia ao Jardim dos Monteiro.
O labirinto de rosas nunca pareceu tão intimidante quanto naquela noite. Marina navegou por suas curvas com determinação, guiada pela memória e pelo mapa mental que havia criado. No centro, exatamente onde as coordenadas indicavam, ela começou a cavar freneticamente. Minutos que pareciam horas se passaram, até que suas mãos trêmulas tocaram algo sólido. Com o coração na garganta, Marina desenterrou uma caixa de metal, similar à que haviam encontrado antes, mas maior. Mal teve tempo de examinar seu achado quando ouviu passos se aproximando. Girando rapidamente, ela se viu face a face com Beatriz. "Eu sabia", Beatriz declarou, seus olhos brilhando com uma mistura de triunfo e fúria. "Você não passa de uma ladra. Afinal." "Não é o que você pensa", Marina começou, mas foi interrompida pela chegada de mais pessoas. Gabriel, Sofia, os Monteiro e os Almeida emergiram das sombras do labirinto, criando um círculo tenso ao redor delas. "O que está acontecendo aqui?" O Sr. Almeida exigiu, seu olhar alternando entre Marina e a caixa em suas mãos. Foi Eduardo Monteiro quem deu um passo à frente, sua expressão uma máscara de determinação. "Chega de segredos. É hora da verdade vir à tona." Com mãos trêmulas, Marina abriu a caixa. Dentro havia documentos, fórmulas químicas complexas e um pequeno frasco contendo um líquido âmbar. A fórmula. Helena ofegou, reconhecimento brilhando em seus olhos. "Não apenas uma fórmula", Sofia interveio, sua voz firme. "A solução para a fome mundial, o legado verdadeiro de nossos avós." O que se seguiu foi uma torrente de revelações. A história completa da parceria entre os Monteiro e os Almeida, a descoberta revolucionária, o conflito de ideais que levou à ruptura. Gabriel e Sofia, com a ajuda de Marina, expuseram tudo, deixando ambas as famílias atônitas. "Vocês esconderam." "Isso por décadas", Beatriz acusou, sua voz tremendo de emoção. "Um segredo que poderia ter mudado o mundo." "Por medo", Eduardo respondeu suavemente. "Medo do poder que isso representava, medo de fazer a escolha errada." Um silêncio pesado caiu sobre o grupo, quebrado apenas pelo suave farfalhar das rosas, ao vento. Foi Marina quem finalmente falou, sua voz carregada de convicção. "Não podemos mudar o passado, mas podemos moldar o futuro. Esta descoberta não pertence a uma família ou outra. Pertence ao mundo." Suas palavras pareceram despertar algo em todos os presentes. Lentamente, as expressões de choque e raiva deram lugar a algo mais. Compreensão, arrependimento e, finalmente, esperança. Nos dias e semanas que se seguiram, uma transformação profunda ocorreu. As famílias Monteiro e Almeida, guiadas pela visão de Marina, Gabriel e Sofia, uniram forças para compartilhar a descoberta com o mundo. O jardim, outrora palco de segredos e conflitos, tornou-se um símbolo de renovação e esperança. Marina, olhando para o labirinto de rosas agora em plena floração, não pôde deixar de sorrir. O que começara como um simples projeto de paisagismo havia se transformado em uma jornada de descoberta, redenção e amor. Pois sim, em meio a todos os segredos e revelações, algo mais havia florescido, um sentimento profundo entre ela e Gabriel, nutrido pela confiança e admiração mútuas. Enquanto o sol se punha sobre o jardim, lançando sombras douradas sobre as rosas, Marina sentiu uma mão gentil em seu ombro. Virando-se, ela se viu diante de Gabriel, seus olhos brilhando com uma mistura de amor e gratidão. "Você fez tudo isso possível", ele disse suavemente. "Transformou não apenas o jardim, mas nossas vidas." Marina sorriu, entrelaçando seus dedos nos dele. "Fizemos isso juntos, todos nós." E ali, no coração do jardim que guardara tantos segredos, eles selaram seu amor com um beijo, prometendo um futuro tão belo e promissor quanto as rosas que os cercavam. O Jardim dos Monteiro, uma vez um labirinto de segredos, agora florescia como um testemunho do poder da verdade, da reconciliação e do amor. E Marina, a jovem que chegara como uma simples empregada, havia se tornado não apenas a arquiteta de sua beleza, mas a catalisadora de uma mudança que ecoaria por gerações. Fim da história. Queridos ouvintes,
Esperamos que a jornada de Marina, Gabriel e Sofia tenha tocado seus corações e inspirado suas mentes. Para continuar explorando histórias igualmente cativantes, preparamos uma playlist especial com narrativas que desafiam o destino e transformam vidas. Encontrem-na aqui, clicando no link à esquerda. Se esta história os emocionou, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar um gosto no vídeo. Todos os dias trazemos novas histórias que exploram a complexidade da vida, do amor e das escolhas que moldam nosso destino. Compartilhem conosco nos comentários. Que segredos vocês acham que seus próprios jardins, literal ou metaforicamente, poderiam estar escondendo? Quem sabe sua história possa ser a próxima a inspirar milhares. Até a próxima, onde mais uma vez mergulharemos juntos nas profundezas do coração humano, desvendando os mistérios que nos cercam e que residem dentro de cada um de nós.